Fala, meu povo, sou eu aqui de novo, professor Renato Martins Vieira, de volta com esse quadro muito bacana. Dúvidas jurídicas, respostas rápidas. Hoje eu vou falar de uma coisa que é imperdível: responsabilidade por erro médico e a Covid. Isso é muito bacana, muito maluco e ninguém tá falando sobre isso nem pensando. Pega esse vídeo depois e encaminha para o amigo seu que é médico, encaminha para o amigo seu que tem alguém que teve problemas com a Covid, porque eu acho que são informações extremamente úteis e discussões que a gente tem que ter em algum momento. Então vamos lá, vou fazer igual Jack o Estripador, por partes, uma partezinha por vez. Responsabilidade civil, o que é? A responsabilidade civil é a obrigação reparadora de quem causa prejuízo ou dano a alguém. Então vamos pensar numa coisa bem objetiva e simples. Eu bati no seu carro estava aqui, eu vim com o meu e pá, bati no seu carro. Quem bate no carro do outro causa o quê? Dano. Tem que reparar o dano. É uma reparação civil. Ou seja, eu não vou ser preso porque eu bati no carro de alguém. O que eu tenho que fazer é pagar o conserto, pagar o prejuízo decorrente disso. Então ótimo. Então responsabilidade civil está basicamente explicada e compreendida na cabeça de todo mundo. Quando nós pensamos na responsabilidade civil, nós temos que pensar que existem dois grupos de responsabilidade civil. A responsabilidade civil que a gente chama de objetiva e a responsabilidade civil que a gente chama de subjetiva. A objetiva é aquela em que a pessoa tem que reparar pelo simples fato de ter causado dano. Isso acontece, por exemplo, quando o Estado provoca um dano em você. Não importa se o Estado quis, não importa se o Estado assumiu o risco, o que importa é que o Estado provocou o dano. Porque houve o dano do Estado, ele tem que reparar. Mesma coisa acontece com quem pratica o transporte de pessoas, né? A responsabilidade ali é objetiva. Eu estou dentro do avião, o avião caiu. Não importa a discussão sobre quem é culpado porque o avião caiu. A companhia aérea vendeu, entre aspas, uma segurança para a minha família. Então agora que eu fui morrer num acidente aéreo, objetivamente, não importa quem é culpado, não importa a causa, a companhia tem que ir lá e reparar o dano e fazer o quê? Uma compensação financeira para a minha família, porque eu vim a falecer no acidente aéreo. Isso é a objetiva. A subjetiva requer a existência de ou negligência, ou imperícia, ou imprudência. Ou seja, o que a gente chama no direito de culpa. Se eu não tenho culpa na subjetiva, o dano que aconteceu não teve nada a ver comigo, eu não tenho que reparar dano nenhum. Nesta responsabilidade subjetiva é que se enquadra a questão médica. Por quê? Porque o médico não te vende um tratamento que seja do tipo fim. Ele te vende um tratamento do tipo meio. Ou seja, se fosse fim, eu garanto o resultado. Se é meio, eu garanto tentar da melhor maneira atingir o resultado. Vamos tentar explicar isso de novo aqui com exemplos para ficar fácil de todo mundo entender. Se a minha responsabilidade ou se o meu contrato com você para prestação de serviço é de fim, eu estou garantindo que no final eu vou entregar exatamente o que você pensa. Você contratou um pedreiro para construir um muro. Ele não está te prometendo construir um muro com a melhor técnica. Ele está prometendo construir o muro exatamente da maneira que você pediu e encomendou. Se o muro tiver uma ótima técnica, mas for diferente daquele que você encomendou, ele está errado, ele tem que refazer o muro ou ele tem que pagar alguém que faça o muro do jeito que você queria. Porque ele te vendeu o resultado final. O que ele está cobrando é para te entregar o muro que você quer, não um muro que seja funcional. Então, essa é a responsabilidade, esse é o tipo de contrato que vai gerar responsabilidade pelo resultado fim. Um médico não pode te prometer isso. Não tem como você querer fazer um acordo com o médico em que ele prometa te manter vivo, em que ele prometa que a sua cirurgia plástica vai deixar você igual, sei lá, igual a mim, tão bonito quanto eu sou, tipo Thor, assim, alguém olha pra mim e vê instantaneamente um louro de olhos azuis. Não dá pra prometer isso, médico. Ele pode prometer o quê? Utilizar a melhor técnica possível, tomar as decisões baseadas no que ela melhor saiba e consiga agir para atingir o resultado esperado. Então o que o médico te promete é fazer o melhor que ele pode, ponto. Então ele só vai ser responsabilizado, ele só vai ter obrigação reparadora se ele não usa a melhor técnica.
Ou seja, se ele se omite, então ele é negligente. Se ele é imperito, porque ele faz errado do que ele deveria fazer, né? Esse tipo de coisa é que vai gerar a culpa. E aí, havendo culpa, o médico é responsabilizado. Agora chegamos no grande problema. Estamos dentro de um período de tratamento de Covid. As pessoas estão indo para os hospitais com medo de morrer na Covid. Existe um tratamento científico teórico e existe um tratamento precoce que às vezes é vendido pelo governo federal dizendo que funciona, e tem gente que acredita em todos os dois, ou do A ou do B. Olha o problema que isso causa. Por quê? Porque aí eu levo o meu familiar, por exemplo, ao hospital, o entrego na mão do médico, esperando o quê? O melhor tratamento possível. Ou seja, não estou obrigando o médico a salvar o meu parente, mas eu o obrigo a usar a melhor técnica. Aí esse médico vai de cara escolher o quê? Eu inicio um tratamento precoce e dou para ele esses remédios que algumas pessoas dizem que funciona e outros dizem que não funciona, ou eu não dou. De cara, se você é uma pessoa que acredita em que o tratamento precoce funciona, se o médico não dá, o que ele está fazendo? Ele está te tratando sem ser com a melhor técnica. E se for o contrário, a mesma coisa. Eu acho que o tratamento precoce não funciona, mas o médico vai me dar o tratamento precoce. Então agora ele está agindo com o quê? Com imperícia. Ele está atuando de uma maneira diferente daquela que a melhor técnica gera. Olha o grande problema que isso causa. Porque dentro desse problema, dessa dualidade de tratamento de compreensão, a pessoa que está sendo tratada, ou o familiar da pessoa que está sendo tratada, tem a convicção de que o médico está agindo com culpa. Que o médico está sendo ou omisso, e isso o responsabilizaria por um dano de morte, porque se omitiu ao não prestar um tratamento precoce, ou a pessoa vai entender que o médico está agindo de forma imperita por não fornecer um tratamento precoce para aquele seu parente, que eventualmente pode falecer. E aí gera o quê? Um dano. Ainda que seja um dano não mensurável em dinheiro num primeiro momento, ou seja, um juiz vai ter que depois estabelecer qual que é o valor indenizatório pela morte de um parente, isso é indenizável do ponto de vista de responsabilidade civil. Olha o problema que a gente criou. Porque aí o que vai acontecer agora? O médico chega ali, como ele vai agir? Porque se ele pergunta para o paciente e fala, olha, você quer o tratamento precoce ou não? E ele segue a vontade do paciente, ele não está sendo médico. Ele não está agindo como médico. Por quê? Porque ele não está usando o conhecimento dele para decidir qual que é o melhor tratamento. Ele está deixando o paciente decidir. Então isso não funciona. Porque para mim, ao fazer isso, ele está sendo no mínimo imprudente. Porque ao invés de se preocupar com a saúde do paciente e usar o conhecimento dele, ele está se preocupando com a segurança jurídica dele e fazendo o que o paciente quer, o que jamais pode acontecer na área médica. Então, olha o problema. Ele está agindo aí com culpa. Ah, não, então não vou ouvir o paciente. Vou fazer aquilo que eu quero. Ao fazer aquilo que você quer, o médico, e atuar da maneira que você acha mais correta, e se você fizer isso de maneira contrária ao que a família e o próprio paciente querem, e isso resultar num dano a esse paciente, no caso da Covid, possivelmente morte, olha onde é que a gente entrou agora. Porque mesmo que esse médico agora tenha agido de acordo com os preceitos de consciência dele e com a técnica que ele estudou e acredita, ponto, ele está sujeito a um processo. Porque a família pode processá-lo dizendo que ele foi ou omisso por não fornecer o tratamento precoce, ou que ele foi imperito por fornecer o tratamento precoce. E que em ambos os casos teria gerado o resultado morte. Vai cair na mão de um juiz que não é médico e que vai ter que decidir na cabeça dele se ele acha que é ou não é. Olha o absurdo que isso criou de insegurança jurídica. Eu não queria ser médico atendendo gente da área da Covid agora. Por quê? Porque você está dentro de uma situação em que não importa o que você faça. Se você ouve o paciente, você cometeu um dos atos que configura culpa. Se você faz o que o paciente quer porque ele quer, você fez isso também. Se você não ouve e faz o seu, você também pode ser processado. Ou seja, a fragilidade jurídica do médico nesse momento é imensa. Acredito que nós precisemos do quê?
de alterações na lei para deixar claro, muito claro na lei, o que não existe isso hoje em lugar nenhum, que médicos atuando, utilizando alguma técnica que seja aceita, ponto, pura e simplesmente por usar uma técnica aceita, ainda que contrária à vontade do paciente, ponto, e estariam agindo dentro dos seus limites de legalidade e isentos de responsabilidade civil. Não adianta a gente querer colocar aqui o sol com a peneira, tampar, e seguir as linhas que o judiciário já seguiu nos últimos anos, de que o paciente é que tem que autorizar a utilização de métodos que não são comprovados, ou de que o paciente tem que estar conscientizado apenas do erro, e que se o médico atuar dentro do que ele entende que é o melhor, ele está livre, que é o que a jurisprudência tem pensado sobre isso. Não basta que a insegurança jurídica baseada nesse momento único que nós estamos vivendo não vai fazer com que esse médico se sinta seguro. Então, neste momento, não tem uma resposta para essa pergunta, olha que coisa angustiante. Não tem um jeito de você instruir um médico de verdade sobre como agir. Então, já que não existe um jeito jurídico de fazer, o único conselho que eu posso dar para meus amigos médicos é do ponto de vista pessoal. Haja de acordo com a sua consciência. Ou seja, faça o tratamento em que você acredita. Esquece o paciente. Esse é o mais fácil se você for processado de te defender depois judicialmente. E você aí em casa, entendeu? Ficou com mais alguma dúvida? Quer que eu acrescente mais alguma coisa? Manda mensagem pra gente. Divulga os vídeos aí na rede pros amigos. Manda pros seus amigos médicos ou para quem tem alguém internado com Covid, para as pessoas darem palpite, tá bom? Muito obrigado pela audiência de novo. Nos sigam nas redes sociais, estão aqui aparecendo aqui embaixo para vocês poderem seguir, verem outros vídeos. E direito é isso. Não é para ser falado em grego. Direito tem que ser falado numa linguagem que as pessoas entendam, compreendam quais são os problemas. Se você sabe o que é o direito e como ele funciona, você não é uma pessoa que vai ser enganada, nem vai sofrer prejuízo, tá bom? Sou o professor Renato Martins Vieira. Precisou de um advogado, precisou de um amigo, precisou de uma dúvida resolvida, manda pra cá que a gente dá um jeito, tá bom? Muito obrigado, até mais!